Bom dia, boa tarde, boa noite. Lembro que na outra aula eu disse para vocês que eu ia melhorar o desenho e que nós íamos fazer o desenho. Mas eu preciso dizer algo para vocês para saber como é que vocês sabem ou devem pensar o seguinte: puxa, de onde é que vem esse raciocínio físico? Como que os físicos agem? O raciocínio matemático na área de exatas tem um nível de raciocínio, uma solução padrão que serve para qualquer área. O nível de raciocínio é o mesmo. Você tem que estudar os fatos observáveis que podem ser submetidos aos procedimentos de experimentação. Tudo que você fizer, esteja na área que você estiver, na disciplina que você estiver estudando, na profissão que você escolher, você deve estudar os fatos que são observáveis. Você deve se alientar simplesmente aos fatos, aquilo que você pode observar, e não que as pessoas podem dizer para você. Então, primeiro, você observa os fatos que são submetidos, e depois, a partir dos fatos, você cria hipóteses, você traça os procedimentos de experimentação. Aí sim, você estabelece uma lei que exprime relações necessárias entre aquilo que você observou e aquilo que você impôs sobre os procedimentos de experimentação. Professora, que experimento de experimentação é esse? É os procedimentos que ocorrem através da lógica, aquilo que pode ser lógico, ok? Bom, o que você faz? Você estabelece leis que exprimem relações necessárias e universais entre os fatos investigados que são do tipo casual. Por exemplo, você observa algo bom e aí você traça hipóteses com aquilo que você naturalmente da natureza, naturalmente aquilo que é casual, que pode ser observado e que está acontecendo sistematicamente, e aí você traça uma lei. Depois, concebe a natureza como um conjunto articulado de seres e acontecimentos independentes. Você tem que ver que o acaso ocorre na vida de qualquer um. A natureza faz o que tiver que fazer, independentemente da vontade. Cabe a ela. E é algo sistemático. A natureza não muda de uma hora para outra. Ok? Bom, e depois, você concebe a natureza como um conjunto de articulados de seres e acontecimentos interdependentes, ligados ou por relações necessárias de causa e efeito, subordinação e dependência, ou por relações entre funções invariáveis e ações variáveis. Às vezes a professora embola um pouco para falar e parece estranho, mas não preocupam, tá bom? A professora aprendeu o português sozinho. E às vezes para gravar eu tenho medo que o sotaque venha à tona. Então, para que esse sotaque não venha à tona, né? Aquele sotaque forte do povo judeu, então eu faço um esforço enorme para poder falar o português corretamente. E às vezes eu embolo nas palavras. Mas eu vou tentar falar mais devagar e mais pausadamente para que, agora que nós estamos no período de quarentena, então quer dizer que eu não consigo ouvir muito as pessoas falando português, pode ser que eu fique com o sotaque um pouco carregado, e isso eu não gosto. Vamos lá. De novo, você deve o quê? Estudar fatos observáveis que podem ser submetidos aos procedimentos de experimentação. Você pode estabelecer leis que exprimem relação necessárias e universais entre os fatos investigados que são do tipo casual. Que é algo casual? Que sempre ocorre. Concebem a natureza como um conjunto articulado de seres e acontecimentos interdependentes, ligados ou por relações necessárias de causa e efeito, subordinação e dependência, ou por relações entre funções invariáveis e ações invariáveis. Bom, isso eu falei para vocês para poder explicar como que a gente vai investigar este desenho. E através desse desenho, daquele problema que se foi colocado, a gente vai descrever o movimento. Vamos lá. Um automóvel move-se em uma estrada de tal modo que o gráfico V vezes T seja como este desenho. Bom, o que nós temos nesse desenho?
nós temos que, quando o tempo era igual a zero, o automóvel já estava no 10 quilômetros. 10, 20, 30. Olha aqui, 10, 20, 30, 40. Ele já tinha movimentado. Vamos descrever o movimento para que a gente possa saber o que é que se ocorre nesse automóvel. O gráfico do velocímetro, porque isso aqui é um velocímetro. Velocímetro é um instrumento que mede velocidade. Pronto. Isso é um velocímetro. Quebrei a ponta do lápis. Vamos lá. Então, esse desenho nos mostra que o movimento foi observado durante um tempo igual de 4 horas. Então, ele foi observado em 4 horas. 1, 2, 3, 4. Então, nós observamos aqui em 4 horas. Vamos escrever. De acordo com o velocímetro, o movimento às vezes a câmera cansa, deixa eu fixar a câmera bem. O movimento foi observado em 4 horas. Quatro horas de observação do nosso movimento. Pronto. O que mais que nós temos? Quando foi iniciada a contagem do tempo, o instante inicial t igual a 0 horas, o automóvel já estava se movendo com uma velocidade de 10 km por hora. Quando foi observado no tempo t igual a 0 horas, e já estava aqui, ó, a sua velocidade inicial era 10 horas. Vamos escrever? Uma outra observação aqui. Quando foi observado o movimento em t igual a 0 horas, o automóvel já estava na velocidade eu vou colocar VO de início igual a 10 km por hora. Uma outra observação. Ele manteve esta velocidade durante 1 hora. Durante uma hora, ele manteve essa velocidade. Durante 1 hora, ele manteve esta velocidade. Descrever é você tirar tudo que tem da descrição. Você está descrevendo o desenho. Você está contando a história
desse velocímetro. Está contando a história da trajetória do carro. Então, você tem que descrever absolutamente tudo que você puder tirar. E isso é uma descrição. Vamos lá. Velocidade, 1 hora. No instante t igual a 1 hora, o motorista apertou o acelerador e sua velocidade aumentou bruscamente para 30 km por hora. Durante 1 hora, o motorista, pisou no acelerador, subitamente passou para 30 km por hora, durante 1 hora. Então, ele foi de 10 a 1 hora, que ele manteve. Depois, ele pisou no acelerador, pronto, manteve a velocidade. Vamos escrever o que a professora falou. Ele manteve sua velocidade constante durante 1 hora. No instante t igual a 1 hora, t igual a 1 hora, depois que passou daquela hora, né? Passou 1 hora, então tem mais 1 hora aqui, né, gente? Depois, no instante t igual a 1 hora, eu vou colocar essa 1 hora aqui, tá? Espera aí. Instante t igual a 1 hora, lembra que o movimento levou 4 horas. No instante t igual a 1 hora, por quê? Porque ele foi daqui a aqui, né? Lógico. Por isso que eu tô te falando. No instante t igual a 1 hora, o que o motorista fez? O motorista apertou o acelerador. O motorista apertou o acelerador. E sua velocidade aumentou bruscamente para 30 km por hora. Ponto. Na realidade, vamos conversar isso aqui. Deixa eu explicar para vocês realmente o que aconteceu aqui no nosso desenho. Vou botar o desenho aqui, ok? Na realidade, uma mudança instantânea na velocidade, como neste caso, não é possível. Tá bom, gente? Isso é apenas um exemplo. Uma mudança instantânea, totalmente foi pum, sabe, de 10 a 30, essa mudança instantânea, na realidade não é possível. O que eu falei para você, nós temos que observar os fatos para poder traçar. Mas nós estamos observando um desenho. Então não foi assim, abruptamente, sabe, na velocidade instantânea foi de 10 para 30. Entretanto, se a mudança foi muito rápida, a situação real diferirá muito pouco daquela mostrada no gráfico. Entenderam o que eu disse, gente? Na realidade, uma mudança instantânea na velocidade, como neste caso, não é possível. Entretanto, se a mudança for muito rápida, a situação real diferirá muito pouco daquela mostrada no gráfico. Ok? Pronto, a gente está observando, a gente está traçando uma historinha do gráfico. Não estamos contando uma historinha do que aconteceu com essa velocidade do motorista. A partir desse instante, o gráfico nos diz que o carro mantém sua velocidade de 30 km por hora durante 2 horas. Ok? Ele manteve 30 km por hora durante 2 horas. 1 hora, 2 horas. Então, vamos escrever aqui. Ele manteve constante. Outra coisa que a gente pode contar. Ele
o motorista manteve o motorista manteve constante sua velocidade em 2 horas. Ok? Isto é, até o instante t igual a 3 horas. Até o instante t igual a 3 horas. Nesse instante, o motorista calçou o freio. Neste instante, o motorista calçou, quer dizer que ele pisou no freio, tá? E sua velocidade caiu rapidamente para 20 km por hora. E sua velocidade caiu rapidamente para 20 km por hora. O que mais que a gente pode colocar? Manteve-se essa velocidade durante 1 hora. Caiu. E ele manteve esta velocidade por 1 hora, até o instante t igual a 4 horas. Ok? Eu pergunto, qual foi a distância percorrida por este carro? Nós vamos ter que fazer um desenho, né? Eu quero perguntar aqui. Qual foi letra A, não, é a letra B. Letra B. Qual foi a distância percorrida pelo carro? Vamos ler a nossa descrição do movimento. De novo, vai ficar bem claro para a gente o que a professora escreveu neste desenho. Eu fiz outro exercício para vocês. Daqui. Vamos ater ao nosso desenho. Tá bom? Lembra o que a professora falou para vocês? Bom, nós vamos estudar os fatos observáveis que podem ser submetidos ao procedimento de experimentação. Vamos observar o nosso relógio. Eu vou pegar esse relógio e vou transformá-lo no gráfico para vocês verem como é que vai ficar melhor. Tudo isso através de eu contar a historinha. Quando eu contar a historinha, descrever o movimento, e eu vou traçar para vocês o gráfico. Olha bem. Vamos lá. O que a professora escreveu? O desenho nos mostra que o movimento foi observado durante um tempo igual de 4 horas. Quando foi iniciada a contagem do tempo, no instante inicial t igual a 0, o automóvel já estava se movimentando com uma velocidade de 10 km por hora. E ele manteve essa velocidade durante 1 hora.
No instante t igual a 1 hora, o motorista apertou o acelerador e sua velocidade aumentou bruscamente para 30 km por hora. Na realidade, uma mudança instantânea na velocidade, como neste caso, não é possível. Entretanto, se a mudança for... vou fazer nosso gráfico aqui, enquanto isso, eu vou pensar naquilo que a gente estava olhando lá e que eu já lembrei, tá bom? Na realidade, uma mudança instantânea na velocidade, como neste caso, não é possível. Entretanto, se a mudança for muito rápida, a situação real diferirá muito pouco daquela mostrada no gráfico, e esta diferença não precisará ser considerada. A partir deste instante, o gráfico nos diz que o carro mantém uma velocidade de 30 km por hora durante 2 horas, isto é, até o instante t igual a 3 horas. Nesse instante, o motorista calçou o freio. Ele pisou no freio. E a velocidade caiu rapidamente para 20 km por hora. Manteve-se essa velocidade durante 1 hora até o instante t igual a 4 horas. Vamos ver o que eu falei da descrição do movimento. Tá aqui. Vamos analisar. Diz que ficou 4 horas o movimento do motorista. 1, 2, 3, 4. Então tá aqui, do zero. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. O tempo em horas. A velocidade em quilômetros por hora. Já estava aqui no quilômetro 10. Então ele começou aqui. A nossa velocidade inicial. Ele estava aqui. Vou ver, ó, como que ele falou. Já estava aqui. Depois, adultamente, ele passou para 30. 10, 20, 30. Então, ele ficou de 1, 2, 3 horas. Então, ele ficou aqui até lá no 30. Ok. Depois ele caiu bruscamente para 20. E foi até essas 4 horas. Então ele foi de 0 a 10. Tá aqui. Esta foi a primeira distância dele. Depois, ele foi de 1 a 3, lá no quilômetro 30. Aqui. Essa aqui foi a distância 2 dele. E por último, ele foi até 4 horas, numa distância de 3. Pronto. É evidente que o movimento do automóvel não é uniforme. Isso está escrito pelo gráfico. É evidente
que o movimento do automóvel não é uniforme. Isso está super evidente. Fatos observáveis. Bom, portanto, não podemos usar DT igual a VT. Preste bastante atenção agora no que eu vou falar. Mas, se, né, gente? Mas, se nós dividimos a velocidade em partes, em que cada uma variou, poderemos tratar como movimento uniforme e usar essa forma. Ok? Tão simples. Ficou da hora. Então, vamos lá ver a distância D1. Tá lá. Eu dividi o gráfico em 3 partes e vou usar a fórmula, que a distância é o quê? Velocidade vezes tempo. V1 no tempo T1. Isso aqui vai ser igual ao quê? 10 quilômetros por hora em 1 hora. Então, D1 vai ser igual a 10 quilômetros. Vamos lá para D2. Tá bom? Eu acho que ficou bem observado pra gente. Vamos lá para D2. D2 é 30 km por hora em 2 horas. Tá aqui, ó. V2 vezes T2. Que era igual ao quê? 30 km por hora em 2 horas. O que deu aqui? 30, 60 quilômetros. Vamos lá para a distância D3. V3 vezes T3 é o quê? Simples. 20 vezes 1 hora, que é igual a quê? 20 quilômetros. Qual que é a distância total? Vamos lá. Qual a distância fornecida pelo carro? É a soma. É D1 mais D2 mais D3, que é igual a quê? O que nós temos lá? 10 quilômetros mais 60 quilômetros mais 20 quilômetros. E tratamos esse movimento. E tratamos o movimento do carro, que a gente viu que não era uniforme, né? Que a gente não poderíamos até usar isso. Mas nós podemos usar. Simplesmente na hora que eu dividi o movimento e somei a área. A área 1 mais a área 2 mais a área 3. E aqui está a distância total do carro. Foi tão simples. O que é agora a distância total do carro? É o quê? 60 mais 30 me dá o quê? 90 quilômetros. Até a próxima aula eu faço mais um exercício. Ok? Não, acho que eu vou fazer esse gráfico aqui para a gente poder adiantar a nossa vida, senão não vai dar.
Quando o corpo se move com velocidade constante, qual seria o gráfico a distância vezes t? Então, nós vamos fazer como é que é a gráfico da distância vezes t quando o corpo se move em velocidade constante. Vamos lá. Vamos desenhar esse gráfico, que é de suma importância. Aí eu vou fazer esse exercício aqui embaixo, desse desenho dessa maquininha aqui, tá? Esse carro de Fórmula 1. Sou fã do Ayrton Senna. Sempre fui. Eu acho que o mundo inteiro sempre foi fã dele e vai ser. D1. Depois vocês pesquisem quem foi Ayrton Senna, tá? Então eu tenho D1 e tenho aqui um D2. É uma linha reta. Aqui eu tenho o ponto A. D1. Aqui eu tenho um ponto B. T2. Tá bom? Aqui eu tenho a minha reta. Aqui eu tenho um delta T. E aqui eu tenho um delta T. Ok? Quando o corpo se move em velocidade constante, o gráfico D vezes T é retilíneo. Quando o corpo se move com M, R, U, movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante, o gráfico é D versus T. Até em breve, tá bom? Já estudamos, já é cedo. Agora vou dar uma olhada no meu jardim. Beijos.